Olá! No vídeo de hoje eu quero te explicar o que é o tal do comer intuitivo que tanto tem se falado, que é um dos pilares da nutrição comportamental, é de onde a gente se baseia para alguns caminhos ali com relação à tua alimentação. Então vamos lá! De acordo com o dicionário, intuição é o ato de perceber, discernir ou pressentir coisas, independentemente do raciocínio ou de análise. O ser humano tem a capacidade de compreender os fatos sem necessariamente precisar recorrer à racionalidade. No âmbito da psicologia, a intuição poderia ser definida como uma forma de conhecimento ao qual se tem acesso por uma via não racional, onde não se consegue explicar, apenas sentir. Nessa primeira parte, eu quis te explicar o que é intuição, o conceito. Agora eu vou te explicar o que é o comer intuitivo, que é um conceito que foi criado por duas nutricionistas americanas. A proposta é que as pessoas aprendam a sentir, confiar nos seus sinais internos, aprendendo a distinguir as suas sensações físicas e emocionais. Afinal, a pessoa mais indicada para saber ou não o que é melhor para si mesmo somos nós mesmos, não é mesmo? Ninguém pode impor o que você deve ou o que você não deve fazer. Afinal, você deve ser o seu maior expert de si mesmo. No acompanhamento nutricional com abordagem da alimentação consciente e intuitiva, a perda de peso vai ser uma consequência das mudanças comportamentais. Assim, é possível conseguir mudanças no estilo de vida que levam a uma perda de peso gradual, saudável e, principalmente, sustentável a longo prazo. De nada adianta fazer uma dieta extremamente restritiva se você não vai conseguir dar continuidade àquela restrição e não vai ter aprendido a lidar com as tuas emoções com relação à tua alimentação. Você vai acabar voltando para aqueles padrões antigos e vai ganhar peso novamente. Porque tão importante quanto o que comemos é como e por que estamos comendo. Precisamos nos reconectar com o nosso corpo. O comer intuitivo, ele propõe uma reconexão entre a comida, a mente e o seu corpo. Para que o indivíduo consiga alcançar essa sintonia, essa reconexão, três pilares vão permear essa prática. Quais são esses três pilares? Permissão incondicional para comer, comer para atender a necessidade fisiológica e não emocional e basear-se nos sinais internos de fome e saciedade para assim se determinar quanto e quando comer, né? Afinal de contas, quando a gente faz uma prescrição dietética, eu como nutricionista, eu estou impondo algumas coisas para o meu paciente sem nem saber se naquele horário que eu fiz aquela prescrição ele vai estar com aquela fome, se ele vai querer comer 200 gramas de arroz, se não é muito naquele dia ou se não é pouco no outro. Então, a partir do momento que você consegue comer quando tem fome e parar de comer quando está saciado, você consegue se reconectar com esses sinais e dessa forma você consegue comer quantidades que vão ser suficientes para você e não impostas por alguém que não está ali convivendo no dia a dia com você, né? E esses três pilares que eu citei vão se subdividir em 10 princípios, que eu não vou falar cada um deles de forma detalhada, eu só vou citá-los, porque senão a gente vai ficar com um vídeo muito longo. Mas lá na minha outra rede social eu tenho uma série onde você consegue encontrar bem detalhadamente cada um desses 10 princípios. Mas eu vou citar aqui eles. O princípio número 1 é rejeitar a mentalidade de dieta. Afinal de contas, você precisa pensar quantas dietas ao longo da sua vida, dietas restritivas, né, da sopa da lua, enfim, você já fez e que você até pode ter perdido peso, mas você não conseguiu manter esse peso que foi perdido. Sendo assim, fazer mais uma dieta restritiva talvez não seja o caminho para você. O segundo princípio é honrar a fome.
como eu já falei ali anteriormente, mas lá na minha outra rede social tem detalhadamente como que você pode seguir esse princípio na sua vida. O princípio número 3 é fazer as pazes com a comida, ou seja, é não ficar pensando no que é proibido, no que não é, você comer livremente, sem julgamentos com relação aos alimentos que você está comendo. O quarto princípio é desafiar o policial da comida, que são aquelas vozes que ficam ali, comer bolo não pode, comer pizza quarta-feira não pode. Então você começa a entender que sim, você pode, desde que você respeite a sua saciedade, que é o nosso próximo princípio. O outro princípio é descobrir um fator de satisfação, que vai ser o quê? Temperar esses alimentos de uma forma diferente, não ficar comendo coisas muito monótonas, coisas sem graça, é tentar trazer especiarias ali para a tua alimentação, para deixar essa alimentação mais variada, mais gostosa, enfim, tem várias receitas que a gente pode usar para isso. O outro princípio é lidar com as emoções sem usar a comida, e esse, na minha visão, é o mais importante que a gente tem e é o que eu tenho mais trabalho aqui com os meus pacientes, porque a gente desconta as nossas emoções na comida, né? Quem nunca comeu porque tá triste ou porque tá feliz. Sendo assim, a gente precisa trabalhar muito esse princípio. O outro é respeitar o seu corpo, então respeitar o seu biotipo, cada pessoa é de uma forma, não adianta eu querer, sei lá, eu tenho uma cintura mais quadrada e eu querer ficar com uma cintura extremamente fina, ou eu não ter muito bumbum e eu querer ter um bumbum da Graciane Barbosa. Então, às vezes a gente precisa nos adequar à nossa realidade e entender que sim, a gente pode melhorar, mas sem querer ultrapassar limites do nosso corpo, porque isso não vai ser saudável. O outro princípio vai ser exercitar-se. E aqui também eu tenho bastante trabalho com os meus pacientes. A gente precisa se exercitar, seja de qualquer forma, seja jogando tênis, dançando, caminhando, nadando. Existe uma série de formas para a gente se exercitar e você vai precisar encontrar uma forma de se exercitar, porque não é normal para nós seres humanos ficarmos tão sedentários como a gente vive hoje. E o nosso último princípio é honrar a nossa saúde, praticar uma nutrição gentil. Aprender a recolher quando a gente tá triste, entender ali o nosso sentimento, mas sem esquecer que sem saúde ninguém faz nada. A gente não trabalha, a gente não cuida da nossa família, então a gente precisa sempre respeitar essa saúde que a gente tem para a gente não nos prejudicar e acabar ficando doente e não conseguir realizar os nossos sonhos. Então, é basicamente isso o comer intuitivo. É uma abordagem muito positiva que garante que você tenha muitos resultados ao longo do seu processo de emagrecimento se você conseguir implementar esses pilares dentro da sua vida.